Olá, queridos amigos, muita paz e luz a todos. Aqui mais uma vez estamos reunidos com o nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, lição de número 54, Aviso Oportuno. Um grupo de irmãos reunidos em estudos doutrinários solicitou de Emanuel um conselho sobre o melhor modo de evitar a conversação viciosa e inútil. E o amigo espiritual respondeu por intermédio do Chico: Vocês observem qual é o rendimento espiritual da palestração. Quando tiverem gasto 40 a 60 minutos de palavras em assuntos que não digam respeito à nossa própria edificação espiritual, através de nossa melhoria pelo estudo ou de nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio, procurando algum serviço, porque pela conversação impensada, a sombra interfere em nosso prejuízo, arrojando-nos facilmente a calúnia e a maledicência. Estendemos os assuntos aos nossos leitores. Este aviso oportuno. Então vejamos bem, um grupo de pessoas estavam ali na visita, conversando com o Chico, e eles solicitaram de Emanuel uma orientação, um conselho, como evitar a conversação viciosa e inútil. E Emanuel, então, classifica a observação da seguinte forma, dizendo: observe o rendimento do tipo de conversação que vocês estão fazendo. Quando o assunto realmente não digam respeito à própria edificação espiritual, à melhoria do nosso comportamento ou da nossa regeneração pessoal com Jesus, que a gente deve, segundo Emmanuel, fazer silêncio, meditar por alguns minutos e buscarmos através da oração, que é a luz da alma, a nossa sintonia com o plano espiritual amigo. Porque muitas vezes nós começamos muito bem a conversação, proveitosa, edificante, mas daqui a pouco a gente começa a falar mal de um, mal de outro, e Emmanuel fala assim: as trevas, a sombra interfere muito em nosso pensamento e interfere em nosso prejuízo, ou seja, muitos espíritos que não querem o nosso crescimento espiritual interferem para que nós tomemos um comportamento indevido, impensado. E é através desse pensamento impensado que as trevas têm surgido ao longo da caminhada humana, interferindo em prejuízo da coletividade humana. Então vejamos que Emmanuel fala que nós temos que lutar contra a calúnia e a maledicência. Então aí chega a conclusão desses ensinamentos, onde Ramiro Gama, que escreveu essa obra, Lindos Casos de Chico Xavier, estende aos leitores, aqueles que teriam a oportunidade de ler, como nós estamos fazendo, lendo e meditando esses ensinamentos, um aviso oportuno. Quando a gente se reunir para conversar, que nós evitemos a calúnia e a maledicência e procuremos uma conversação útil, edificante, que promova a nossa melhoria íntima, a nossa regeneração com Jesus. Então, que possamos, diante dessa orientação do benfeitor Emmanuel, através da boa conversação e através do serviço espiritual, procurarmos a nossa melhoria íntima e a nossa regeneração com Jesus, a nossa transformação, a nossa mudança de pensamento e, consequentemente, de comportamento, porque isso vai fazer com que combatemos em nós mesmos as nossas imperfeições e evitemos que a sombra interfira aí em nossos pensamentos,
muitas vezes nos levando para o caminho da porta larga, o caminho da perdição. Então, quando a gente vigia, quando a gente pensa, quando a gente analisa o que nós vamos falar, nós estamos caminhando com Cristo na porta estreita, na busca incessante da nossa transformação interior. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.